Imagine a cena, fevereiro de 2012, Los Angeles se transforma no epicentro da cultura pop mundial. Os maiores nomes da música se reúnem para a 54ª edição do Grammy, o Oscar da indústria fonográfica. De Adele aos Fighters, passando por Jay-Z e Kanye West, todos estão lá, ansiosos pela cerimônia que aconteceria no Staples Center no dia 12. Mas, 24 horas antes do grande evento, um chamado urgente chega ao 911. Uma voz desesperada pede ajuda para o Beverly Hilton Hotel. Tem uma mulher inconsciente no banheiro. Ela não respira mais, relata o interlocutor. Os paramédicos chegam em minutos, mas é tarde demais. Não há mais nada a fazer. Poucas horas depois, a notícia se espalha como um raio: Whitney Houston não está mais entre nós. Hoje, vamos mergulhar na história dessa mulher que iluminou os anos 80 com sua energia contagiante e dominou os anos 90 com uma voz que, até hoje, arrepia a alma de quem ouve. Vamos voltar no tempo. Meados dos anos 60, Las Vegas. O rei do rock, Elvis Presley, enche um teatro lotado, com fãs empurrando uns aos outros só para ter um vislumbre do ídolo. Enquanto o público delira, 4 jovens negras se esgueiram pelos corredores da cozinha até o palco. Elas se posicionam atrás de Presley e começam a harmonizar com sua voz. São as Sweet Inspirations, o coro de apoio dos maiores nomes da música, de Aretha Franklin a Jimi Hendrix. Seus vocais estão em quase todos os hits que dominaram as paradas americanas. Mas aqui vem a pergunta: por que artistas tão talentosas precisavam entrar pelos fundos? A resposta é dura: naqueles tempos, negros não tinham permissão para usar a entrada principal em muitos lugares. A única maneira de chegar ao palco era por caminhos alternativos, quase clandestinos. Mesmo assim, o show de Elvis é eletrizante. O rei do rock arrasa por mais de 1h30, seu vocal se entrelaçando com as vozes poderosas daquelas mulheres. Entre elas, uma se destaca, Cissy Houston, a líder do grupo, dona de um timbre inconfundível e uma presença magnética. Enquanto ela brilha nos palcos ao lado de lendas, em Newark, uma pequena cidade operária, sua filha caçula espera por ela. Uma menina única, a única filha entre 3 irmãos, apelidada carinhosamente de Anipa pelo pai, em referência a um personagem de desenho que nunca encontra seu lugar. Seu nome verdadeiro? Whitney Houston. Enquanto Cissy viajava o mundo cantando com os maiores artistas, a educação de Whitney ficava a cargo de John, seu pai. E não era um pai qualquer, ele trabalhava com instrumentos musicais de alta qualidade, mais tarde, se tornaria o empresário de Cissy, gerenciando a carreira da Sweet Inspirations. Ou seja, Whitney nasceu mergulhada em música. Para completar o quadro, sua prima era nada menos que Dionne Warwick, uma das maiores vozes da história, ganhadora de Grammys e que dividiu o palco com nomes como Stevie Wonder e Elton John. Mas, apesar desse ambiente privilegiado, a realidade de Newark era dura. A cidade, habitada majoritariamente por negros, sofria com pobreza, criminalidade e abandono das autoridades. A polícia raramente aparecia por lá, e o poder público parecia ter esquecido aquele pedaço do mapa. Não havia atrações, não havia oportunidades, apenas igrejas. E eram nessas igrejas, especialmente as batistas, que a comunidade encontrava refúgio. Com corais emocionantes, danças e gritos de aleluia, os cultos viravam verdadeiros espetáculos. As igrejas competiam entre si, cada uma querendo provar que tinha o melhor coral. E, entre todas, uma se destacava, a Nova Esperança, onde a própria Cissy Houston era solista e quase uma diretora artística. Ela equilibrava sua vida entre as turnês com astros do rock e soul e sua fé inabalável. Mas, por trás dessa imagem de mulher forte e religiosa, Cissy era rígida demais. Em casa, impunha uma disciplina quase militar. Whitney era obrigada a decorar passagens da Bíblia, e qualquer erro era punido com castigos físicos. Quando percebeu que seus filhos homens não tinham interesse pela música, Cissy desistiu deles e focou todas as suas expectativas na filha. Whitney se tornou sua obsessão. Depois das lições bíblicas, vinham as aulas de canto, horas a fio treinando escalas, alcançando notas agudas até a garganta doer. Não importava se a menina estava exausta ou com a voz falhando, Cissy exigia mais. E Whitney obedecia. Com o tempo, ela começou a cantar o tempo todo, imitando o rádio, a TV, qualquer melodia que ouvia. Anotava letras em cadernos para decorá-las e cantar com as amigas do bairro.
Seu talento era tão evidente que os vizinhos brincavam: essa menina ainda vai superar a mãe e a prima famosa. Todos riam, achando impossível. Ninguém imaginava que, anos depois, aquela piada se tornaria profecia. Mas, por enquanto, Whitney era só uma garota, indo à escola e sonhando com o futuro. A escola, porém, nunca foi seu forte. Em Nova York dos anos 70, o sistema educacional deixava muito a desejar, especialmente para adolescentes negros de bairros periféricos. As salas de aula eram apenas um ponto de passagem, os alunos fugiam das aulas, jogavam basquete nos pátios esburacados ou se escondiam atrás dos blocos para fumar o que não deveriam. Whitney não foi exceção. Ainda menina, experimentou pela primeira vez a maconha com os irmãos e as amigas, num ritual quase iniciático de rebeldia adolescente. Mas foi na quadra de esportes que sua vida tomaria um rumo inesperado. Lá, entre arremessos desajeitados e risadas, conheceu Robin Crawford. Uma aluna mais velha, de postura confiante e sorriso fácil, que em poucos dias se tornaria sua sombra. O que começou como uma cumplicidade entre companheiras de time logo virou uma amizade indestrutível. Juntas, elas dominavam as ruas de Newark, compravam discos em lojas de segunda mão, dividiam batons baratos nos banheiros dos shoppings, fumavam escondidas nos fundos da escola e sonhavam alto enquanto ouviam Aretha Franklin no Walkman emprestado. Robin era a única que via além da fachada de Whitney, a menina que ria alto, mas carregava nos olhos a sombra das brigas dos pais. Porque em casa, a realidade era outra. Entre as paredes da pequena casa dos Houston, o ar era pesado. Os irmãos de Whitney, Gail e Michael, já estavam mergulhados no mundo das drogas e do basquete de rua, enquanto John e Cissy se destruíam em discussões cada vez mais violentas. As traições eram recíprocas, as palavras, cortantes. Até que, em 1976, o divórcio chegou como um golpe final. Para Whitney, foi como se o chão tivesse sumido. Ela se fechou, passou a fumar ainda mais, e as notas na escola despencaram. A única coisa que a mantinha de pé era a música e Robin. A amizade delas, porém, logo cruzaria uma linha que nem elas mesmas entendiam. Em suas memórias, Robin confessaria anos depois o momento em que, sozinhas na casa vazia dos Houston, um beijo roubado selou algo que nenhuma das duas soube nomear na época. Era mais que amizade, menos que amor, era um refúgio. Um segredo que as uniria para sempre, mas que, no futuro, se tornaria manchete de tabloides e tema de especulações cruéis. Por enquanto, porém, eram apenas duas adolescentes perdidas, se agarrando uma à outra enquanto o mundo ao redor desabava. Foi Cissy quem, em meio ao caos, lembrou a filha de seu domingo você vai cantar no coral da igreja, ordenou, sem espaço para discussão. A Nova Esperança Batista não era apenas um templo, era o império da família Houston. E se Whitney queria comer, teria que trabalhar por isso. No início, ela se misturava às outras vozes, tímida, quase imperceptível. Mas bastaram alguns meses para que seu talento explodisse como uma bomba. Naquele domingo fatídico, a igreja estava lotada. Entre os bancos, Robin observava tudo com olhos de quem já conhecia o poder daquela voz. Quando Whitney avançou um passo à frente do coral, fechou os olhos e soltou as primeiras notas, algo sobrenatural aconteceu. Seu vibrato potente fez tremer as paredes, e os fiéis, como que hipnotizados, começaram a se levantar. Alguns choravam, outros dançavam, muitos caíram de joelhos como se tocados por um espírito. Quando a última nota ecoou, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Depois, explodiram em aplausos e gritos de aleluia. No camarim, Robin encontrou Whitney comendo um sanduíche como se nada tivesse acontecido. Como você faz isso? Perguntou, ainda tremendo. Whitney apenas apontou para o relógio acima do altar, quase invisível entre as sombras. Eu vejo quando é a minha hora. Então fecho os olhos, e deixo sair o que tem que sair. Para ela, não havia magia, apenas um dom que, como respirar, não exigia esforço. Mas Cissy sabia que aquele talento valia ouro. Pouco tempo depois, a mãe levou a filha para sua primeira turnê como backing vocal do Sweet Inspirations. Nos bastidores dos shows, entre fumaça de cigarro e caixas de som, Whitney descobriu uma nova paixão, o palco. Não o coral da igreja, não as apresentações amadoras, ela queria as luzes, o suor, a energia de milhares de pessoas gritando seu nome. Quando confessou isso a Cissy, a resposta foi uma advertência gelada: você quer ser cantora ou quer estar no show business?
Whitney não entendeu a diferença. E Cissy, com a sabedoria cruel de quem já tinha visto estrelas queimarem muito rápido, explicou: se for só cantar, tudo bem. Mas se for show business, ele vai te engolir. Ela conhecia demais aquele mundo, as festas que nunca acabavam, os contratos que escravizavam, as drogas que destruíam. Mas também conhecia os iates, as mansões, os cheques com muitos zeros, tudo que ela mesma nunca teve. Whitney não hesitou. Quero que o mundo inteiro saiba meu nome. Cissy, então, fez o que sabia fazer melhor, transformou a filha em produto. Primeiro, os ensaios fotográficos para catálogos de lojas de departamento, depois os outdoors espalhados pelos bairros pobres de Nova Jersey. Até que, aos 17 anos, Whitney estampou a capa da Seventeen, o sonho de qualquer adolescente americana. Foi quando a fama começou a tomar formas inesperadas. Uma noite, enquanto comprava maconha em um beco escuro do Queens, um daqueles lugares onde a polícia não entrava e as gangues faziam as regras, um traficante a reconheceu. Ei, não é você da revista? Gritou, avançando em sua direção com um sorriso que mais parecia uma ameaça. Whitney e Robin não esperaram para descobrir suas intenções. Correram até o carro e arrancaram como se o diabo estivesse nos calcanhares. Naquela noite, pela primeira vez, Whitney entendeu o peso de ser reconhecida mesmo nos lugares onde ninguém deveria saber seu nome. Aos 19, ela já era estrela do Sweet Inspirations, roubando a cena da própria mãe com notas que pareciam sair direto do céu. Até que, em um clube sujo do East Village, um olheiro da Arista Records a viu. Não foi seu visual que chamou atenção, afinal, ela usava jeans rasgados e uma camiseta larga demais, mas a maneira como cantava Home, de The Vis, como se estivesse sozinha no chuveiro, sem nenhum esforço, sem nenhuma afetação. O homem anotou no bloco, voz de anjo. Potencial para ser a maior. Risco, mercado ainda resistente a artistas negros fora do R&B. Mas se der certo, jackpot. Whitney não sabia, mas sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E dessa vez, não haveria Robin para segurar sua mão. Clive Davis não perdeu tempo. Ao ouvir aquela voz cristalina ecoando nos corredores da Arista Records, ele soube, não era apenas um talento, era um fenômeno. Um telefonema urgente para Cissy Houston, uma reunião marcada para o dia seguinte, e Whitney já estava diante dos maiores nomes da indústria, homens acostumados a fabricar estrelas, mas que, pela primeira vez em anos, se viram sem palavras. Ela não cantava. Ela transcendia. Cada nota de Anhomia preenchia a sala como uma revelação, e quando os últimos acordes se dissiparam, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer aplauso. Um dos produtores, com as mãos trêmulas, murmurou para o colega: isso não é uma artista. Isso é um milagre. O contrato foi assinado em 48 horas. Cissy, com a astúcia de quem já navegara pelas águas turvas do show business, negociou cláusulas que garantiam controle absoluto sobre a imagem da filha. John Huston, o pai ausente que agora via sinais em cada nota que Whitney emitia, registrou a John Huston Enterprises e passou a gerenciar cada detalhe, dos cachetes aos direitos de imagem. A família que outrora mal conseguia pagar as contas agora planejava mansões e investimentos. Nas entrevistas, sorriam para as câmeras e pintavam um retrato idílico. Sempre fomos unidos, mentia Cissy, enquanto John complementava, Whitney teve uma infância perfeita. Ninguém mencionava as noites em que a menina chorava sozinha no quarto, nem o peso de ser a filha que precisava salvar todos. Mas o verdadeiro escudo de Whitney não eram os pais. Era Robin Crawford. Desde o primeiro beijo roubado no porão da igreja, Robin soubera que seu papel na vida da amiga era mais do que amizade, era proteção. Agora, como diretora criativa, um título inventado para justificar sua presença constante, ela era a única que via Whitney tremendo nos bastidores antes das gravações, a única que a abraçava quando os produtores insistiam: mais alto, Whitney. Mais branco. Mais universal. Eles queriam apagar sua negritude, diluí-la em baladas pop que não assustassem a América branca. Cante como se estivesse em um coral de igreja, mas vista-se como uma princesa de contos de fadas, ordenavam. E Whitney obedecia, porque não sabia que tinha escolha. Até que chegou a noite que mudaria tudo. O Merv Griffin Show, uma sexta-feira qualquer em 1983. A América ligava a TV para rir das piadas previsíveis do apresentador, mas naquela noite receberia um soco no estômago.
Clive Davis, com seu sorriso de tubarão, apresentava uma jovem de 19 anos, com uma voz que você não esquecerá. Senhores, a futura lenda, Whitney Houston. Ela entrou no palco em um vestido roxo conservador, as mãos geladas, o coração a mil. Quando os primeiros acordes de Enhomen começaram, Whitney fechou os olhos e então, aconteceu. Não foi um canto. Foi uma possessão. Sua voz, poderosa e ao mesmo tempo frágil, encheu os estúdios, transpassou as telas, atingiu cada lar onde uma mãe negra limpava a casa de uma família branca, cada adolescente sonhava em fugir de sua cidadezinha, cada homem que jamais admitiria chorar por uma música. Os convidados no platô ficaram paralisados. Alguns, como o veterano ator que dividia o sofá com Mer, levaram as mãos ao peito, como se o som pudesse, literalmente, curar. Quando a última nota se extinguiu, o estúdio explodiu. Pessoas de pé, gritando, chorando. Whitney, atordoada, mandou um beijo para as câmeras e, sem saber, havia acabado de detonar uma bomba cultural. Nos dias seguintes, os convites choveram. The Tonight Show, Soul Train, American Bandstand, todos queriam aquela garota do Merv Griffin. Mas os apresentadores insistiam em apresentá-la como a filha de Cissy Houston, sobrinha de Dionne Warwick, como se seu talento fosse um legado, não uma revolução. Até que, em 1985, ela lançou seu álbum de estreia, simplesmente Whitney Houston, e o mundo foi obrigado a aprender seu nome. O segundo single, You Give Good Love, escalou as paradas como um foguete. Em semanas, o álbum dominou o Billboard 200 por 14 semanas consecutivas, um feito que nem os Beatles haviam alcançado. 25 milhões de cópias vendidas. 1 Grammy. 5 American Music Awards. Repentinamente, os apresentadores pararam de mencionar sua família. Agora, gritavam apenas, Whitney Houston. E lá estava ela, no palco do Grammy, com as mãos trêmulas e lágrimas escorrendo, tentando agradecer entre risos nervosos. Disseram que eu não tenho limite de tempo, mas vocês é que não me deram escolha. A câmera capturou Cissy e John, radiantes nos primeiros bancos, aplaudindo sua máquina de fazer dinheiro. E ao lado deles, Robin Crawford, imóvel, os olhos fixos em Whitney como se tentasse protegê-la do mundo inteiro com um único olhar. Mas os tubarões já haviam farejado sangue. Os jornalistas, ávidos por manchar a imagem imaculada da nova rainha da música, começaram a cavar. Quem é essa Robin que nunca sai do lado dela? Indagavam, com sorrisos falsos. Melhores amigas? Ou algo mais? Whitney, ingênua, respondia com sinceridade, ela é minha rocha. Minha tudo. Era o suficiente para acender a fogueira. Tabloides publicaram fotos roubadas, Robin saindo da suíte de Whitney em um hotel, as duas rindo em um parque, os dedos entrelaçados por um segundo a mais do que o aceitável. As manchetes gritavam, o segredo sujo de Whitney e a verdade que a família Houston esconde. Whitney não entendia o jogo. Para ela, era simples, amava Robin desde que se entendia por gente. Mas a América dos anos 80 não estava pronta para uma rainha negra e queer. Então, os assessores intervieram. Negue tudo, sussurraram. Diga que são apenas amigas. Que Robin é como uma irmã. E Whitney, assustada, obedeceu enquanto Robin, nos bastidores, apertava os punhos até sangrar. O preço do silêncio? Uma vida de mentiras. Uma carreira construída sobre a negação de si mesma. E uma indústria que, mesmo aplaudindo sua voz, jamais a deixaria ser realmente livre. Mas isso é outra história. Por enquanto, em 1985, Whitney Houston era a mulher do momento, a voz que unira a América, a princesa que não sabia que sua coroa era feita de espinhos. E enquanto os holofotes brilhavam, ninguém via as sombras que já começavam a se esticar a seus pés. A indústria a transformará em um produto imaculado, mas a América real não aceitava meias-verdades. Whitney Houston, a menina de ouro com sorriso de anjo, era agora acusada de traição não por quem a aplaudia nos palcos, mas por quem via nela um reflexo distorcido de sua própria luta. Você canta para eles, não para nós, ecoavam as vozes nas ruas, nos bares, nos guetos onde seu rosto sorridente aparecia nas capas de revistas que ninguém podia comprar. Você vende sua alma por um hit que eles dançam em Malibu enquanto nós apodrecemos aqui. E então veio a noite que quebrou o espelho.
Soul Train Awards, 1989. O salão brilhava, os holofotes cortavam o ar como lâminas, e Whitney subiu ao palco para receber mais um prêmio, outro troféu para colecionar poeira em sua mansão de mentiras. Mas quando seus dedos tocaram o microfone, o que deveria ser aplausos virou um coro de assobios. Vendida, gritou uma voz do fundo. Traidora, repetiu outra. Você não é mais nossa. A plateia, majoritariamente negra, a olhava com um ódio que doía mais que qualquer crítica de jornal. Não eram inimigos e eram os seus. Ou deveriam ser. Ela tentou falar. As palavras saíram mecânicas, ensaiadas, enquanto as mãos tremiam tão forte que a estátua do prêmio balançava. Agradeço a Deus, agradeço a minha família. Mas Deus não respondia, e a família, a verdadeira, a que ela nunca ousara mostrar ao mundo, estava sendo rasgada em pedaços bem ali, sob os flashes das câmeras. Quando desceu do palco, as lágrimas já escorriam antes que a porta da camarim batesse. Lá dentro, entre o vestido de grife e o rímel borrado, Whitney Houston entendeu uma coisa: ela nunca seria suficiente. Nem para os brancos que a idolatrava por ser aceitável, nem para os negros que a rejeitavam por serem demais. E foi nesse exato momento de ruína que o destino, irônico como sempre, lhe apresentou Bob Brown. Ele não era um príncipe. Era o oposto, um furacão de tatuagens, escândalos e um sorriso que prometia caos. O bad boy do R&B, o homem que transformava festas em brigas e amor em notícia de jornal. Alguns dizem que se conheceram nos bastidores da premiação, quando ela, ainda trêmula, ouviu sua risada grossa cortando o ar tenso como uma faca. Outros juram que foi na estrada, depois do evento, quando dois astros quebrados colidiram em um bar à beira da estrada, ela, buscando escapar do próprio nome e ele, oferecendo a ilusão de que alguém, a entenderia. Bob Brown não se importava se ela era preta demais ou branca demais. Ele só queria o que ela tinha: fama, dinheiro, e uma mulher que, apesar de todo o brilho, parecia tão perdida quanto ele. E Whitney? Whitney viu nele uma saída. Um meio de provar ao mundo e a si mesma que não era a boneca de porcelana que a indústria moldara. Que podia ser dura. Que podia ser perigosa. Mas Robin Crawford sabia a verdade. Via nos olhos de Bob a mesma fome que destruíra tantos antes dele, a fome por controle, por posse, por transformar amor em propriedade. Ele vai te afundar, avisou, numa das últimas vezes em que Whitney permitiu que alguém a tocasse sem medo. Bob, é claro, riu. Ela é minha agora, rosnou para os jornalistas, como se Whitney fosse um troféu a mais em sua coleção de conquistas sujas. E assim, entre os escombros de uma carreira que já não lhe pertencia e um coração que nunca soube a quem pertencer, Whitney Houston começou a gravar I'm Your Baby Tonight. Não era um álbum. Era uma declaração de guerra. As baladas doces deram lugar a batidas pesadas, os vestidos brancos foram trocados por couro preto, e a voz que antes cantava sobre amor agora rosnava sobre desejo cru, sem desculpas. I'm not your little girl, e eu não sou sua garotinha, ela avisa em uma das faixas, enquanto a guitarra arranha a melodia como unhas em um quadro negro. A América assistia, boquiaberta, à metamorfose, a princesa virava rainha, e a rainha não pedia permissão. Quando o disco explodiu nas rádios, até os que a haviam vaiado foram obrigados a ouvir. How Will We Know se transformou em A My Name Is Not Susan, uma faixa onde Whitney, pela primeira vez, soava como uma mulher negra sem pedidos de desculpa. Os críticos chamaram de A Renascimento. Os fãs, de A Vingança. E os que a haviam acusado de traição? Calaram-se. Porque agora, quando Whitney cantava, não era mais possível ignorar de onde vinha aquela voz. Não era mais possível fingir que ela não era deles. Mas vitórias em batalhas não ganham guerras. E enquanto os singles subiam nos charts, enquanto ela sorria para as câmeras com Bob ao seu lado, seu escudo, sua armadilha, algo muito mais sinistro começava a se enraizar. As drogas. Primeiro como escape, depois como necessidade. Primeiro para aguentar as noites, depois para aguentar os dias. A imprensa, que antes a perseguia por fofocas, agora farejava sangue. Whitney está usando? Perguntavam os tabloides, com a mesma voracidade com que antes perguntavam com quem Whitney está dormindo? E Bob? Bob alimentava o fogo. Porque um vício é mais fácil de controlar do que uma mulher livre.
Porque uma Whitney dependente era uma Whitney que não o deixaria. Porque, no fundo, ele também era um produto da indústria, só que, ao contrário dela, nunca tentará ser outra coisa. Então, quando ela subiu ao palco do Super Bowl XXV em 1991, com a bandeira americana nas costas e o peso do mundo nos ombros, ninguém sabia que estava olhando para dois Whitney, a que cantava o hino com uma voz que fazia soldados chorarem, e a que, nas coxias, já contava os minutos até a próxima dose. O single do hino vendeu milhões. Os cheques foram doados para a caridade. E a América, mais uma vez, a aplaudiu. Ninguém viu quando ela desmoronou nos bastidores. 11 anos depois, quando o mundo parou para assistir as Torres Gêmeas desabarem em chamas, a América voltaria a buscar refúgio naquela mesma voz. O hino de Whitney, gravado uma década antes, seria relançado como um bálsamo para uma nação de joelhos. Os jornais escreveriam: uma país destroçado pelo luto encontrou consolo no timbre de sua rainha, a mulher cujo talento transcendia até as piores tragédias. Mas enquanto a nação chorava, ninguém percebeu que Whitney já havia se tornado uma vítima de sua própria guerra silenciosa. E então, como se o destino quisesse testar seus limites, 1992 chegou com um anel de noivado e uma promessa que soava mais como uma sentença. Bob Brown não era um príncipe. Era um furacão de tatuagens, atitude e um passado que gritavam perigo em letras garrafais. Quando ele ajoelhou-se diante de Whitney com um diamante no bolso, a imprensa explodiu, a princesa do pop e o bad boy do R&B. Isso não é casamento, é um reality show prestes a dar errado. Os tabloides não economizaram tinta, ele era violento, ela era frágil, ele traía, ela fechava os olhos, ele a arrastava para o abismo, e ela sorria como se estivesse em um sonho. Mas Whitney disse sim. Porque, no fundo, ela sempre acreditou que amor podia salvar qualquer coisa, até mesmo a si mesma. As câmeras caseiras mentem. Ou melhor, elas mostram apenas metade da verdade. Nos vídeos que vazaram, aqueles em que Whitney e Bob riem até cair, imitam cenas de filmes e se beijam como adolescentes, parece que o mundo girava só para eles. Olhem só como eles se amam, diziam os fãs. Isso é paixão pura. Mas atrás daquelas imagens em granulado, entre um corte e outro, havia algo que as lâmpadas do estúdio não iluminavam: seriga no banheiro, pó branco na mesa de centro, noites em que Whitney não conseguia subir ao palco sem antes se preparar. E Bob? Ele não só acompanhava como liderava a queda. Dizia-se que ela não cantava sem ajuda. Que ele não vivia sem excessos. Que juntos, eles eram uma bomba relógio com o pavio aceso. Os shows se tornaram um espetáculo à parte. Bob, no palco, agia como um rei do hip-hop, incitava a multidão, jogava microfones no ar, transformava as baladas de Whitney em hinos de uma festa que nunca acabava. O público delirava. Os críticos aplaudiam. Mas nos bastidores, a guerra era outra. Robin Crawford, aquela que um dia fora sua sombra e sua confidente, agora era uma inimiga declarada. Bob não passa de um parasita, ela cuspia para os jornalistas. Ele suga o talento dela como um vampiro e joga fora o que resta. E enquanto os tabloides devoravam cada escândalo, as traições, as brigas, as noites em que Whitney era encontrada desmaiada em camas de hotel que não eram a sua, ela continuava ali. Por quê? Alguns diziam que era teimosia. Que Whitney, como sua mãe antes dela, acreditava que o amor vencia tudo, até a autodestruição. Outros sussurravam que Bob a mantinha refém não com beijos, mas com doses calculadas de dependência. Eles eram como Kurt e Courtney, só que sem o final romântico, escreveu um repórter. Havia ainda quem jurasse que ela ficava por causa da filha, Bob e Christina, ou por medo de enfrentar o mundo sozinha. A verdade? Talvez fosse tudo isso junto. O fato é que, enquanto o casamento apodrecia, Whitney se agarrava a ele como um náufrago a um pedaço de madeira. Foi nesse inferno particular que Hollywood estendeu uma mão. Um roteiro chegou às suas mãos como um presente envenenado, o guarda-costas, a história de uma estrela perseguida por demônios e um homem disposto a salvá-la da própria fama. Você não precisa atuar, disseram-lhe. Basta ser você mesma. E, pela primeira vez em anos, Whitney viu uma saída. Ou pelo menos, uma distração. Kevin Costner, com seu sorriso de herói e olhares que prometiam proteção, seria seu par no filme. Ele também era produtor, e tinha uma ideia maluca para a trilha sonora.
Quero que você grave um cover de Dolly Parton, disse-lhe. Mas não qualquer versão. Quero que você comece sozinha. Sem música. Só sua voz. 40 segundos de silêncio antes da explosão. Os executivos riram. Você quer que o maior hit do filme comece com nada? Isso é suicídio comercial. Mas Whitney ouviu aquelas palavras e soube, era ali que sua redenção começava. Ela gravou 2 versões. Uma segura, previsível. Outra, arrebatadora. 40 segundos de a capela, só ela e o vazio, antes que os violinos entrassem como uma onda. Isso nunca vai funcionar, disseram. Até que funcionou. Quando a I Will Always Love You foi lançada, o mundo parou. Não era apenas uma canção. Era um hino. Um grito. Uma promessa quebrada e costurada de novo com fios de ouro. Aquele a capela inicial, tão frágil, tão humano, era Whitney sem máscaras, a menina de New Jersey, a diva, a viciada, a mulher traída, a mãe, a sobrevivente. E quando ela atingia as notas altas no refrão, não era só técnica, era dor transformada em arte. Era ela dizendo, eu ainda estou aqui. O single vendeu 43 milhões de cópias. Ficou 14 semanas no topo da Billboard. Tornou-se a assinatura de uma carreira, o refrão que definiria uma lenda. Até hoje, quando aqueles primeiros acordes soam em um rádio, ninguém muda de estação. Todos aumentam o volume. Porque, no fundo, todos nós sabemos, Whitney não estava cantando para Kevin Costner. Ela estava cantando para si mesma. E Will Always Love You não foi apenas um hino que arrebatou 2 Grammys e uma indicação ao Oscar. Naquele mesmo filme, O Guarda-Costas, Whitney presenteou o mundo com outra obra-prima, I Have Nothing, uma balada que cortava como lâminas de vidro, revelando uma vulnerabilidade que poucos artistas ousariam expor. Enquanto isso, o filme se tornava um fenômeno global, arrecadando 410 milhões de dólares em 1992, números estratosféricos para a época, como se o próprio universo conspirasse a favor daquele momento. A vida, no entanto, não é um roteiro de Hollywood. Em 1993, no auge do caos e da glória, Whitney e Bobby Brown deram à luz uma menina, Bobby Christina Brown. Por um breve instante, o turbilhão de destruição mútua entre o casal parecia acalmar-se. Mas todos à volta sabiam, era apenas a calmaria antes da tempestade. Bob não demorou a retomar sua vida de excessos, enquanto Whitney, agora mãe, ficava presa entre as 4 paredes de uma mansão que mais parecia uma prisão dourada. Em uma entrevista, uma jornalista ousou perguntar por que ela tolerava tamanha humilhação. A resposta de Whitney foi um misto de resignação e ironia amarga. Eles o chamam de mulherengo, mas sabe, é da natureza deles. Os homens gostam de se divertir. Quando amadurecem, eles se acalmam. Todos entendiam o subtexto. Todos viam a farsa. Não havia mais ali a garota radiante que sorria para as câmeras nos anos 80, apenas uma diva exausta, consumida por dependências químicas e um amor tóxico que a devorava por dentro. O corpo de Whitney começou a traí-la. Ela emagrecia de forma assustadora, os braços reduzidos a ossos cobertos por pele, os cabelos substituídos por perucas que mal conseguiam disfarçar o estrago. Mas mesmo assim, a máquina do show business não parava. Mãe Cissy e pai John assinavam contratos atrás de contratos, espremendo cada gota de talento, e de sanidade, que restava na filha. Todos ao redor viviam à custa dela mansões, carros, joias, enquanto Whitney morria em pé, noite após noite, sob os holofotes. Os produtores musicais a empurravam para turnês intermináveis, os de cinema, embriagados pelo sucesso de O Guarda-Costas, lhe ofereciam papéis que ela já não tinha forças para interpretar. Foi nesse inferno que a vida imitou a arte de forma cruel. Whitney ganhou seu próprio guarda-costas de verdade, David Roberts, um ex-sargento do Serviço de Proteção à Família Real Britânica. Anos depois, em um documentário da BBC, Roberts revelaria que o guarda-costas era um retrato quase fiel de sua rotina com a cantora, com uma diferença fundamental: eles não faziam amor, e ninguém atirava nela. Mas a semelhança terminava aí. Roberts não duraria muito. Durante as filmagens de um projeto, Whitney desmaiou. O segurança chamou a emergência, acompanhou a ambulância até o hospital e ouviu o diagnóstico dos médicos: overdose de cocaína. Por pouco, ela não morreu ali. Roberts, então, fez o que qualquer pessoa decente faria:
escreveu um relatório detalhado para a equipe de Whitney, alertando que ela precisava de ajuda urgente ou o próximo desmaio seria o último. A resposta veio em forma de uma carta friamente profissional: Senhora Houston não requer mais seus serviços. O motivo oficial? Whitney não faria mais turnês internacionais, logo, não precisava de segurança. Os remetentes? Mãe Cissy e pai John. A pergunta que não quer calar: eles realmente não viam o que estava acontecendo com a própria filha? Claro que viam. Mas o negócio é o negócio. Whitney não estava no topo para descansar, estava lá para gerar dinheiro. E se parasse, o fluxo secaria. Então, esgotada, com o corpo à beira do colapso, ela voltou aos palcos. Em 1998, lançou My Love Is Your Love, um álbum produzido em parte por Missy Elliott, que até hoje soa como um grito de resistência. Os singles explodiram nas paradas, mas os críticos notaram o que ninguém queria admitir: a voz de Whitney agora carregava uma dor ácida, uma rugosidade que não existia antes. Em 1999, ela embarcou em uma turnê internacional e cada show era uma batalha. Médicos eram chamados ao seu camarim após as apresentações. Seu voz, outrora indestrutível, começava a falhar, os músicos eram obrigados a baixar as notas para que ela conseguisse atingi-las. Para sobreviver até o final, Whitney fazia pausas no palco, respirando fundo entre uma canção e outra. Nessas brechas, ela falava com o público como uma pregadora em um culto, os olhos fechados, como se buscasse forças em algo maior. Em uma noite, disse: "Quero convidar vocês a cantar para o Senhor." E então, de olhos fechados, como fazia na igreja quando criança, ela cantou como se sua vida dependesse daqueles versos. No final, pediu aplausos, para Deus. Os jornalistas, porém, não se comoviam. Suas matérias repetiam a mesma frase: Whitney mal se sustenta em pé. Está esquelética, ensopada de suor, visivelmente doente. Não havia mais a garota alegre dos videoclipes, apenas uma sombra do que fora, mas que, mesmo assim, terminava cada show de joelhos, se necessário. Porque no palco, pelo menos, ela ainda existia. Até que chegou o golpe final. Robin Crawford, sua amiga mais leal, a pessoa que a conhecia desde a adolescência, foi expulsa de sua vida. Os pais de Whitney e Bob Brown a afastaram, temendo que Robin a convencesse a parar, a se salvar. Whitney sofreu com a perda, mas já não tinha forças para lutar. Os anos 90 terminaram para ela como começaram, entre aplausos e lágrimas. O mundo entrou no novo milênio com novas estrelas, novos escândalos e Whitney, cada vez mais frágil, tornou-se um deles. Em 2001, a notícia bombástica: ela assinou um contrato de $100 milhões com a Sony BMG para 6 álbuns. Um acordo histórico. Um acordo impossível. Seu corpo, minado pelas drogas, já não respondia. E então veio o golpe mais cruel: seu pai, John Huston, adoeceu gravemente. O homem que a chamava carinhosamente de Anip, que brincava com ela enquanto a mãe viajava, agora estava morrendo. Mas a história que se seguiu beirava o grotesco: do leito de morte, Don processou a própria filha. O motivo? Whitney não cumprirá um contrato vinculado à sua empresa, John Huston Enterprises, e ele exigia os 100 milhões de volta. Advogados foram contratados. Pedidos de penhora foram enviados à Suprema Corte dos Estados Unidos. Um pai, à beira da morte, escolheu o dinheiro em vez da filha. E Whitney, mais uma vez, ficou sozinha com um legado que o mundo adorava, mas que ninguém parecia disposto a salvar. A batalha judicial virou manchete em todos os tabloides, e Whitney, mais uma vez, foi jogada no olho do furacão. Desta vez, porém, não por um escândalo de drogas ou um romance tumultuado, mas por uma guerra familiar que expunha suas feridas mais profundas. Em uma entrevista transmitida ao vivo para todo o país, com os olhos inchados de choro e a voz trêmula, ela tentou explicar o inexplicável: meu pai e eu tivemos uma vida inteira de memórias. Agora ele está doente, e isso me parte o coração. Mas o que mais dói é que, neste momento, estamos discutindo por dinheiro. As palavras saíram como um lamento, e o público, que sempre a viu como a rainha intocável do pop, agora a via como uma mulher fraturada, abandonada até pelo próprio sangue. O processo nunca chegou ao fim. John Huston morreu em fevereiro de 2003, levado pela doença que o consumia há anos, e o caso foi arquivado tão abruptamente quanto havia começado. Whitney não compareceu ao enterro.
Não houve despedida, nem lágrimas públicas, nem discursos emocionados. Apenas um silêncio pesado, como se, ao fechar os olhos para sempre, John tivesse levado consigo qualquer resquício de paz que ainda pudesse existir entre eles. Enquanto isso, o mundo continuava a girar e a exigir dela o que sempre exigirá: perfeição. Quando a convidaram para se apresentar no Oscar, deveria ter sido um momento de redenção, uma chance de provar que ainda era a voz inigualável que todos conheciam. Mas Whitney chegava atrasada aos ensaios ou simplesmente não aparecia. Sua aparência era assustadora, ossos saltando sob a pele, olheiras fundas, um fantasma do que já fora. E o pior não era o visual. Era a voz. As notas não saíam, os acordes não se encontravam. Ela cantava como se estivesse em outro universo, desconectada da orquestra, dos arranjos, de si mesma. Até que, pela primeira vez na história, a academia tomou uma decisão drástica: cancelaram sua participação. Não havia mais espaço para erros. Para Whitney, foi o golpe final. Não havia mais forças para lutar, para provar, para se reerguer. Ela se rendia. Abandonou Nova York, epicentro das tentações, das festas intermináveis, das câmeras que nunca a deixavam em paz, e se refugiou em Atlanta, onde o ritmo era mais lento e as memórias, menos sufocantes. Lá, finalmente, começou a reconstruir o que restava de sua vida. Afastou-se de Bobby Brown, não com ódio, mas com uma resignação cansada, e mergulhou no único relacionamento que ainda fazia sentido, o com sua filha, Bobby Cristina. Anos de ausência, de babás e de hotéis impessoais não poderiam ser apagados, mas ela tentaria. Brincadeiras no parque, jantares em família, noites assistindo filmes, pequenos fragmentos de normalidade que nunca lhe haviam sido permitidos. Bobby Brown aparecia de vez em quando, como um visitante de outro mundo. Chegava com promessas de reconciliação, levava-as para jantar, ria como nos velhos tempos, e depois desaparecia de volta para a vida caótica que escolhera. Whitney já não se iludia. Sabia que, para ele, ela era apenas mais uma parada em uma estrada sem destino. Então, fez o que deveria ter feito há anos: internou-se em uma clínica de reabilitação. Desta vez, não por pressão de gravadoras ou ameaças de processos, mas por si mesma. Passou pelos tratamentos, contratou um narcólogo particular para monitorar sua recuperação e, contra todas as probabilidades, conseguiu se manter sóbria. Trou as noites em boates por manhãs na praia, os copos de uísque por mergulhos no oceano, as brigas com Bob por conversas com Bobby Cristina. Os telefones tocavam produtores, jornalistas, antigos colegas, ela os ignorava. O mundo podia esperar. Ou não. Até que, em 2006, Bobby Brown apareceu pela última vez. Veio com a verdade que ambos já conheciam: havia outra pessoa. Não havia mais amor, não havia mais tentativa. O divórcio foi assinado sem drama, sem lágrimas televisivas. Para os fãs, foi uma vitória; para a imprensa, mais um escândalo; para Whitney, apenas o fechar de um ciclo. Seu pai estava morto sem um adeus. Robin Crawford vivia em outro estado, distante demais para ser alcançada. Bob, por mais tóxico que fosse, havia sido seu último elo com algo que se assemelhava à família. E sua mãe? Cissy Houston só parecia se importar com uma coisa: que Whitney voltasse aos palcos e mantivesse o nome da família e o fluxo de dinheiro intacto. Nos momentos de crise, nem sequer atendia suas ligações. A solidão se instalou como um hóspede permanente. Whitney chorava sozinha à noite, questionando seu próprio valor. Se nem aqueles que deveriam amá-la incondicionalmente a queriam por perto, então para que serviria tudo aquilo? Os prêmios, os discos, as turnês. Aos poucos, o vazio a engoliu de volta. E, com ele, vieram os velhos demônios. As pílulas voltaram a fazer parte da rotina. Os copos de vinho se transformaram em garrafas. A voz que um dia encheu estádios agora mal conseguia sair de seu próprio corpo. Mas em 2009, algo dentro dela se mexeu. Talvez fosse orgulho, talvez desespero, talvez um último suspiro de luta. Gravou I Look To You, um álbum que soava como um pedido de ajuda disfarçado de baladas. As críticas foram morenas, as vendas, decentes duplo platina, mas nenhum Grammy, nenhuma menção nas grandes premiações. O mundo já havia seguido em frente. Whitney Houston não era mais a rainha. Era uma lenda, sim, mas uma lenda do passado.
As Rias, as Beyoncé, os Kanye West dominavam as paradas. A indústria não tinha mais espaço para uma diva de 40 e poucos anos, marcada pelo tempo e pelos erros. Ela era, na melhor das hipóteses, uma convidada especial, um nome para encher placas de eventos, uma curiosidade nostálgica. Até que, em fevereiro de 2012, veio o convite para o Grammy. Um retorno triunfal? Uma última chance? Whitney aceitou. Chegou a Beverly Hills, instalou-se no Hilton, passeou pelos corredores do hotel como se nada tivesse mudado. Almoçou, fez compras, sorriu para as câmeras. Mas, na privacidade de seu suíte, algo se quebrou. Na noite de 11 de fevereiro, um chamado desesperado ao 911, uma mulher, cerca de 45 anos, foi encontrada inconsciente na banheira. Está submersa. Conseguimos tirá-la, mas ela não reage. Quando as ambulâncias chegaram, já era tarde. Os repórteres, que sempre a perseguiam, agora registravam a cena macabra, um corpo coberto por um lençol sendo retirado do hotel. A notícia se espalhou como fogo. Whitney Houston, a voz de uma geração, estava morta. A América parou. O Grammy, que deveria ser uma celebração, virou um velório coletivo. Artistas subiram ao palco com os olhos vermelhos, compartilhando memórias de uma mulher que havia iluminado suas vidas. Jennifer Hudson cantou I Will Always Love You com a voz embargada. Stevie Wonder, Alicia Keys, até mesmo Bobby Brown, todos choraram publicamente o que haviam perdido. A autópsia revelou o que todos já sabiam: anos de abuso de drogas e álcool haviam destruído seu coração. Naquela noite, Whitney tomou uma dose fatal, encheu a banheira e afundou literalmente e metaforicamente. Seu funeral, em 18 de fevereiro, foi um evento de estado. Bandeiras a meio mastro, 1.500 pessoas na igreja New Hope Baptist, entre elas ícones como Kevin Costner, Stevie Wonder e Alicia Keys. Até Bobby Brown compareceu, com o rosto marcado pela culpa e pela perda. Ela foi enterrada no Fairview Cemetery, ao lado do pai que a processou, cumprindo o desejo expresso em um testamento que nunca atualizou, como se, no fundo, ainda esperasse por um perdão que nunca veria. Música. E os outros? Os que sobreviveram a essa tragédia? Gostaríamos de dizer que a história teve um final feliz para eles, que aprenderam com os erros, que encontraram paz. Mas a verdade é muito mais cruel. A morte de Whitney destruiu sua filha, Bobby Christina. Criada entre flashes de paparazzi e gritos de brigas conjugais, ela tentou seguir os passos da mãe cantando, sonhando com os holofotes. Casou-se aos 22 anos, mas em 2015, assim como Bobby Christina foi encontrada inconsciente na banheira de sua casa em 2015, a mesma cena macabra que ceifou a vida de sua mãe. 6 meses depois, ela também partiu. Sem herdeiros, sem legado, apenas o eco de uma dinastia que se desfez em tragédia. Enquanto isso, Bobby Brown, o homem que um dia jurou amar Whitney até o fim, casou-se novamente, como se o passado pudesse ser apagado com um novo anel no dedo. As acusações de que ele a teria arrastado para o abismo dos vícios foram arquivadas, a justiça, como sempre, chegou tarde demais. Mas ele mesmo admitiu, em um raro momento de sinceridade brutal, se Robin Crawford tivesse ficado, Whitney ainda estaria viva. Robin, a amiga de infância, a confidente, a mulher que Whitney amou em silêncio enquanto o mundo a obrigava a se esconder. Hoje, ela vive em Nova Jersey, criando uma filha longe dos holofotes, enquanto carrega consigo as memórias de uma amizade que o mundo nunca soube entender. E Cissy Houston? A matriarca que viu a filha se transformar em lenda e depois em vítima? Aos 90 anos, ela ainda respira, mas sozinha, como se o peso de tanto talento e tanta dor fosse demais até para uma mãe. Esta é a história de Whitney Houston, não um conto de fadas, mas um alerta. Um lembrete de que o preço da fama pode ser pago em sangue, em lágrimas, em vidas interrompidas. Se você quer entender realmente quem ela foi, além dos Grammys, além dos vestidos de gala, além da voz que pareceu tocar Deus, assista ao documentário da BBC, Whitney, Posso Ser Eu Mesma, onde as cicatrizes são mostradas sem maquiagem. Leia o livro de Robin Crawford, Whitney Houston, a história da grande diva pelos olhos de sua melhor amiga, porque só quem esteve ao seu lado sabe o que o palco nunca revelou. E então, quando a dor dessa história já tiver se instalado em você, faça 2 coisas: assista novamente ao Guarda-Costas e ouça You Will Always Love You como se fosse a primeira vez.
Só então você vai perceber que aquela voz não era apenas perfeita, era humana. Demasiado humana. Música cresce, envolvente, como um abraço que não podemos devolver. Se este relato te tocou, se você acredita que algumas histórias precisam ser contadas sem filtros, então não pare por aqui. A verdade sobre Whitney não termina quando a música acaba. Ela continua em cada nota que você escolher não esquecer.